Quem está ao vivo com a gente... É ao vivo, André Hernan? Quem está ao vivo com a gente é o André Hernan. Deixa um pouco a parte de baixo da tabela, vai lá para o topo, falar do líder. André Hernan está no CT do São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Seleção, meu caro. Tudo bem, André? Um abraço para você, um abraço a todos do Seleção Sport TV. O São Paulo é o líder, mas depois do tropeço no sábado em casa para o América, criou-se algo em torno do São Paulo e o Aguirre não quer que isso chegue até o vestiário. Algo do tipo, não é momento para se apavorar, tem muito torcedor São Paulino achando não vai dar, o Palmeiras está chegando, o Grêmio está chegando, enfim, o Internacional sempre ali na beira. Então o Aguirre, que bateu um papo exclusivo com a gente aqui para o Seleção Sport TV, entra na questão de tranquilizar o torcedor e mostrar também o que está acontecendo no ambiente do São Paulo, nos bastidores, principalmente no vestiário, depois do jogo contra o América, uma insatisfação muito grande dos jogadores com o desempenho do time e que isso vai acabar tendo como resultado na próxima partida, que é no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Vou chamar agora esse bate-papo e ele esclarece algumas situações que acontecem no São Paulo, que hoje é líder, mas tem muita gente na cola do São Paulo nesse momento no Brasileirão. Vamos ouvir o técnico do São Paulo. Diego, esse momento do São Paulo não é para o torcedor, claro, ficar preocupado, porque o São Paulo está na liderança. Mas o fato dessa instabilidade, de oscilar bons jogos e jogos não tão bons, é o que te preocupa? Sim, obviamente que sim. Nós teremos que rapidamente voltar a nosso nível e brigar por nosso objetivo que pusimos no começo de ano, que era estar nas primeiras posições da tabela, e agora que faltan 12 rodadas y vamos na cima, queremos dar luta, queremos voltar a jogar melhor, mas são coisas que acontecem. A vezes os times têm uns ciclos bons, outros melhores. Tomara que agora seja o momento que São Paulo definitivamente comece a impor-se e a lograr as vitórias. Depois do jogo contra o América, você sentiu um vestiário inconformado com a derrota? Triste, inconformado? Triste, e você espera já uma resposta nesse próximo jogo? Absolutamente. Vai ter? Não tem dúvida nenhuma. Óbvio. Foi um resultado que foi ruim, que não esperávamos, mas que acontece. Você sabe. Então, temos que aprender disso que aconteceu e ir por el próximo objetivo rapidamente. Ya tuvimos algunas conversas, estamos hablando entre nós, estamos fortaleciéndonos para que el próximo juego ya podamos mostrar otra cara y prepararnos para esas 12 finais que nós tenemos hasta final del campeonato. A questão dos clássicos, os confrontos diretos, Palmeiras e Internacional, é o que mais te deixa positivamente em relação ao que o São Paulo quer no final do ano? Ter esse confronto direto para você agora, logo agora, é bom? É bom, porque eu penso que as coisas são assim e tem que aceitá-las como boas. Depois vamos a mostrar que mostra São Paulo dentro do campo na hora desses confrontos que são diretos e que são determinantes. Mas primeiro vamos a Rio a jogar com Botafogo, a tentar ganhar, manter a primeira posição e depois já vamos a ter tempo de pensar em Palmeiras, em Inter, que obviamente são jogos decisivos também. Para fechar aqui, te agradecer, Everton, você pode contar com ele já no domingo, né? Hoje correu no gramado? Não quero dar-te a certeza porque realmente não tenho a certeza. Vai ser uma decisão que vamos a tomar quinta ou sexta. Então, o importante é que ele está bem, que não tem lesão. Agora ele tem que recuperar um pouco a confiança, o melhor ritmo, treinar e bueno, se não é para este domingo, é para outro, mas o importante é que ele já está de volta. André e amigos, eu me arrisco a dizer que em relação ao Everton, vai jogar, vai para o jogo no domingo contra o Botafogo, se bem que a comissão técnica e os médicos ainda tem um pé atrás, de repente deixá-lo 100% para os jogos importantes, Palmeiras e Internacional, mas pelo que eu vi hoje, pelo que eu andei conversando, o Everton vai para o jogo domingo contra o Botafogo, viu, André? Agora, Xará, você que acompanha muito bem o dia a dia do clube, os bastidores,
conversou há pouco com o Aguirre. O São Paulo ganha do Ceará por 1-0 no Morumbi, numa atuação que não foi tão boa, somou 3 pontos. E ele engata uma sequência muito ruim, né? Os últimos 5 jogos do São Paulo, pode pôr na tela, ele empata com o Fluminense, ele perde do Galo jogando bem, mas perde. Aí derrota o Bahia sofrendo no Morumbi por 1-0, perde do Santos e agora empata com o América. Empata com o Santos. Empata com o Santos, verdade. 0-0 e empata com o América. É inegável que essa é uma sequência ruim para qualquer time, principalmente para quem está liderando o campeonato. Que avaliação o São Paulo internamente faz dessa sequência e como reverter isso? Porque... E posso emendar? Claro. Assim, porque qual foi, então, esse papo do Aguirre com o André Hernan, que eu não consegui captar na entrevista, assim, de as críticas estão sendo exageradas ao São Paulo? Olha, é o seguinte, eu ouvi hoje de um diretor de São Paulo o seguinte raciocínio. Lá no começo do ano, quando o São Paulo estava montando uma diretoria, montando uma equipe, e que no ano passado quase caiu para a segunda divisão, se qualquer São Paulino, qualquer torcedor ou dirigente aqui no clube, se fala, final do ano, vocês vão estar em 4º lugar, vaga na Libertadores direta, todo mundo assinaria. E que o São Paulo hoje está no lucro pelo time que foi montado, pela unidade entre os jogadores que foi se criando ao longo da chegada do Aguirre e do trabalho que foi desenvolvido. É óbvio que o São Paulo teve e pensa no título, em determinado momento até um pouco exagerado aqui internamente, mas hoje existe um pé no chão. Mas, assim, a ideia do São Paulo e da comissão técnica é a seguinte, olha, o São Paulo construiu um trabalho ao longo de um ano, que a expectativa de todos aqui era de pelo menos 2 anos. O título, todo mundo quer, todo mundo busca, o São Paulo busca, há uma sensação de inconformismo dos jogadores aqui depois dos tropeços que estão acontecendo. Isso está acontecendo no São Paulo internamente. Mas todo mundo sabe que se o São Paulo, por um acaso, não chegar no título, não vai ser o fim do mundo, não vai ter caça às bruxas. Então o São Paulo, através do Aguirre, prega a tranquilidade principalmente para os jogadores. Não quer que a pressão externa, que as críticas cheguem no vestiário. E aí ele tem 3 jogos que são fundamentais, que é o Botafogo, que é o da retomada depois do resultado ruim contra o América, e os 2 confrontos diretos, contra o Palmeiras em casa e depois contra o Internacional lá no Beira-Rio. Então o São Paulo pensa nisso, sabe que está no lucro, brigando pelo título, mas também não quer deixar a coisa morrer nesse exato momento para não ter uma frustração ainda maior. Olha, quero colocar os 5 próximos jogos das equipes que no nosso entendimento brigam pelo título. Depois da derrota para o Flamengo, a gente está excluindo o Galo nesse momento. Ele está a 9 pontos do líder. O São Paulo, que vem numa sequência muito ruim nos últimos 5 jogos, vai ter agora o Botafogo fora, o Palmeiras em casa, o Internacional fora, o Atlético Paranaense em casa e o Vitória fora. Cara, eu realmente acho que essas 5 próximas rodadas têm tudo para definir a vida de muito time. Não, de todos eles. De todos eles. Todo mundo com volta aquele discurso. Né? Viva rodada por rodada. Não por faça rodada, projeção que você pode cair no Que é o galho. papo do Aguirre desde sempre. Vai acontecer que é próximo jogo e o jogo do ano. E o próximo jogo é o jogo do ano. Vai ter uns 5 anos esse Cara, que campeonato, cara. Ou 10, ou 10. Olha aqui, ó, porque você pega, ninguém tem time fácil. Leva em conta aí que desses times aí, Palmeiras e Flamengo e Grêmio estão envolvidos em outras competições. O Flamengo ou continua a partir de amanhã em outra competição, o Palmeiras e o Grêmio obrigatoriamente têm mais semanas aí para jogar. O adversário do Flamengo, Bahia, continua envolvido com a Sul-Americana. É o jogo de volta contra o Botafogo, que eu não sei. Sim, como o Atlético Paranaense, que está aqui pegando o São Paulo, como o Fluminense, que está ali pegando o Grêmio, que está pegando o Flamengo, que está... Enfim, todo mundo está envolvido em outras competições. Vocês veem alguma sequência mais... Eu vejo. Uma mais difícil e uma mais fácil? O Grêmio eu acho que tem mais fácil. Mais que a do Flamengo? Sim.
Eu preferia, se eu fosse para escolher uma sequência, do Flamengo, porque ele só encara... O Bahia fora, o Corinthians Bahia fora. fora. Todas são difíceis. Bahia fora e Corinthians fora. E agora tem um jogo do meio de semana. Tristão, dá uma ajuda Todas pra são gente aqui. difíceis. Dá uma ajuda Todas pra são Tristão. difíceis. Depois o Mas ele encara o clássico, Palmeiras depois em casa. o clássico contra o Fluminense. É aí que cai do galho. Depende o que você está considerando difícil. Se você considerar difícil só o nome do time, é um papo. Se você considerar a classificação que cada time está no campeonato, momento. você vai ver quem... Porque aí, se você está lá embaixo na tabela, é porque você está pior do que Vídeo de São Paulo na última rodada, gente. Pois é, se você fez uma relação aí de resultados ruins do São Paulo, é porque o São Paulo ganhou apertadinho do Paraná, do Ceará, o São Paulo empatou com o Paraná, o São Paulo empatou com o América. Eu só acho... Acho que do São Paulo é mais difícil daí. Então, não sei. Eu só acho, no caso do São Paulo, que é difícil, hein? É um discurso difícil. Isso que o André Hernan conversou com o diretor é fato. Se você falasse para o São Paulo na quarta rodada, quinta do campeonato, seu São Paulo, quer assinar aqui agora? Você vai ser quarto lugar do campeonato? Acho que o São Paulo assinava. E Inter também. Assinava. Inter também. Inter também. Mas agora é tarde. E vai lá, Já e viu mais pelo uns título. 16 times assinavam. O lucro é óbvio. Acho que Corinthians, antes de começar a temporada, não ia assinar. Não, mas eu falei 16, faltam Se não 4. desfizesse do time, Tem 4, aí... tem 4 que não assinam. Quem? 5. Quem não assina? Se eu fosse o Grêmio, eu não assinaria. Palmeiras. Se eu fosse o Palmeiras, eu não assinaria. Cruzeiro não assinaria. Se Pelo eu elenco, fosse o Cruzeiro, eu pelo não elenco que o Cruzeiro assinaria. montou. Acho que se eu fosse o Flamengo, eu não assinaria. E Corinthians, então 5 não O assinaram. Corinthians... Com o time no primeiro semestre, não. O Campeão. Não, eu só assinaria se eu fosse o Corinthians se eu soubesse o que está acontecendo lá dentro, entendeu? Sem saber o que vai mudar. Tal, Esse exercício é bom, hein? Tá na cabine do Silvio Santos. Você assina um documento. Você troca o quarto lugar por uma geladeira? Não! Esse era bom. Mas, então, mas eu falei 16. 16. São 4, 5. Se os dirigentes topassem ano que vem, a gente entregava um formulário. Você assina. Você topa seu 8º lugar? Topa seu 4º lugar de antemão já, e a gente só revela no final do campeonato. Sabe quantos iriam assinar? Nenhum. Nenhum. O Luxemburgo uma vez falou isso. Se eu falo que eu vou jogar para quarto, eu arrumo hoje um problema para dezembro. Pô, deixa em dezembro eu ser quarto. Agora, só acho que nessa questão do André, eu acho que o São Paulo está no lucro. Mas agora, por mais que você tente tirar a pressão, por mais que você tente... Agora, a ambição do São Paulo deveria ser, e eu acho que ser campeão brasileiro. Porque o São Paulo teve uma sequência depois da Copa do Mundo que deu ao São Paulo a liderança do campeonato em jogos talvez mais difíceis do que esses que ele vai enfrentar agora. Mas é aquela história da oscilação durante o campeonato. Que é natural. Os resultados, talvez, pós-Copa do Mundo, não fossem aqueles da Fora os expectativa. desfalques, né? Não, também, então, tudo isso faz parte, né, André? dos 20. Isso aí não tem jeito. Por isso que eu não sei se eu botaria o Everton para jogar. Lógico. Porque o Everton entrou outro dia e com 40 minutos sentiu contra o Santos essas coisas. Por exemplo, Ele se saiu. der pra gente voltar de novo ali, André, pra gente dar uma olhada, porque é o seguinte, eu acho que aqueles que terão confrontos diretos, né, com os clubes que vão brigar pelo título... São Paulo. Olha lá, o São Paulo, quantos confrontos diretos Agora, tem? Palmeiras e Internacional. Palmeiras e Internacional. Pô, são 3. São 3 rodadas, 2 rodadas final. O Palmeiras também tem, Kleber. Você vai ter ali Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, não é isso? Palmeiras tem Não, Grêmio. é o Grêmio, São Paulo e o Flamengo. Nessa linha aí que o Seleção escolheu, dos 5 adversários do Palmeiras, vocês colocaram 4 brigando pelo título. Não, eu retifico. Não, a você mais tirou difícil... o Cruzeiro. Você tirou o Cruzeiro. A mais difícil eu acho a do Palmeiras, depois a do São Paulo. Acho que Flamengo, Inter e Grêmio têm missões menos complicadas que São Paulo e Palmeiras. O Inter joga 3 jogos André, em casa. 3 Vitória, jogos em São casa. Paulo, que é concorrente direto, e o Santos. Pois é, mas assim, é acho que agora o São Paulo, quando ele diz o São Paulo ficou incomodado, os jogadores ficaram incomodados com esses últimos resultados e com esse empate de domingo, de sábado, o São Paulo agora precisa ser aquele São Paulo Do do pós-Copa. pós-Copa. Porque esses 3 próximos jogos, o São Paulo ou vai de vez falar assim, é candidato ao título, ou o São Paulo vai cair para 3º, 4º lugar. Kleber, vamos falar em pontuação. Se o São Paulo, nesses 9, conseguir 7 pontos, ele vai ter que pensar em título.
Exato, quer dizer... Sim. Ele pensa em título. 7 pontos é o quê? Ganhar do Palmeiras em casa, ganhar do Botafogo fora e empatar com o Inter fora. 7 pontos, acho que se 5 pontos fizer, também continua pensando. Ganhar um e empatar dois. Ganhar do Botafogo e empatar com esse. Importante aí, viu, O fato amigo? é que o São Paulo não pode perder do Palmeiras... Por isso empatar. E perder do... Empatar desses dois, ganhar, são 5 pontos. Aí o que acontece do outro lado? Exato. Palmeiras tem Cruzeiro em casa, vai ganhar. São Paulo fora, empate. Em casa o Grêmio, empate também vai ganhar 5 pontos, tá na briga. Porque assim, esse raciocínio, né, Pet, pro torcedor não fala assim, como assim o São Paulo não pode perder pro Palmeiras e... pensando na matemática do São Paulo. Pro Palmeiras é o contrário. O Palmeiras tem que chegar no Morumbi e ganhar do São Paulo. Porque aí ele passa o São Paulo. O Internacional, eu fiz o jogo domingo, o Internacional e Corinthians, o Maurício Saraiva falou assim, ó, sabe qual é o raciocínio do Internacional? Que pode não ser público. O Internacional acha que empatar com o Corinthians aqui tá bom, porque ontem o São Paulo empatou e ele vai apostar no jogo direto contra o São Paulo em Porto Alegre. Porque aí você olha... Cada um tá pensando no seu. Você olha o Inter, por exemplo, no raciocínio que o Pet fez. 7 pontos. Se fizer 7 pontos, aí ele assume a liderança novamente do campeonato. Assume a liderança. Bom, você considerando 5, 5 e 7, né? Ele tá... Ganha em casa do Vitória, vai fora com o Sport, ganha e empata com o São Paulo. Aí, dá pra viver a rodada? Aí o Flamengo vai fora de Bahia, vai fazer o quê? Fora de Corinthians, vai fazer o quê? E clássico em casa. Acho que pro Flamengo, aí, se fizer 7 pontos, são enormes. Cristão Petkovic. E o Grêmio agora. Matematikovic. Fora Fluminense, em casa. Fala, Xará, André Hernan, diga lá. Tá tenso lá, ó. Tá se mexendo. Diga lá. André, pode falar. Eu quero falar. Não, é só para não perder a discussão. É só para não perder aqui o fio da discussão. Por exemplo, isso é uma avaliação não só do Aguirre, mas principalmente pela comissão técnica do Aguirre, os dois uruguaios que trabalham com ele no dia a dia, e do entendimento deles é o seguinte, que o São Paulo se comporta melhor e joga melhor com os times chamados grandes. E aí você tem um Botafogo fora de casa, desesperado, que vai para cima, porque vai precisar fazer o resultado, e você tem 2 confrontos diretos, o Internacional e o Palmeiras. Então, na avaliação da comissão técnica, o São Paulo não tem tido um bom comportamento com esses times que estão lá embaixo. Aí é o América que vem fechado, é o Paraná que se fecha mesmo jogando em casa, é o Bahia que dá uma tremenda dificuldade. Então, assim, eu posso cravar para vocês, pelas conversas que eu tenho aqui, que a postura do São Paulo a partir de domingo, nos outros próximos 3 jogos, vai ser completamente diferente. As 3 próximas rodadas são espetaculares. Agora, o devaneio. Quando a gente imaginar que o nosso futebol, eu não sei se é só aqui no Brasil, os caras acham mais fácil jogar com quem é bom do que com quem é menos bom. Porque não propõe jogo. Quem não propõe jogo, quem sabe não sabe construir é difícil. Nós vimos ontem o Vasco. Essa é a discussão. O jogador, mas não soube construir jogadas praticamente nenhuma. Essa é a discussão. 90, por isso. Sugiro ao editor-chefe do programa que não dá ouvidos, como diria Mário Jorge Guimarães, estamos pregando no deserto. Essa talvez seja uma discussão que o futebol brasileiro precise ter com profissionais, com jogadores, com a gente. Quando é que a gente vai voltar a ganhar jogo contra time fechado? Que é uma discussão jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Pega as ligas europeias, eles preferem jogar contra os times que estão mal colocados. Claro. Os jogos mais difíceis são os contra os melhores colocados. Só aqui no Brasil que tem essa discussão. Por exemplo, jogou behind the line of the ball, jogou atrás da linha da bola, joga atrás da linha da bola. Mas se vocês forem olhar, por exemplo, final de semana, a Juventus, líder absoluta do campeonato italiano, jogou, acho que foi contra o Sassuolo, só foi fazer o jogo aos 39 minutos do segundo tempo, num sufoco danado. Porque a Itália está bem parecida com a gente, né? Mas o Barcelona mesmo empatou com gol de cabeça. O Barcelona, né? Empatou com gol, perdeu a liderança. Acontece, mas é muito mais raro. O time bom propõe jogo e ganha jogo. Mas vai acontecer e tem posse de bola. Outro. É que eu acho que os times bons, os times que a gente considera não bons aqui, não se consideram não bons, e eles encaram os grandes, os que estão na ponta da tabela, de uma maneira mais confortável.
O raciocínio me parece ser o mesmo. Se o São Paulo acha mais fácil enfrentar quem está 1 ponto atrás do que quem está 30 atrás, o cara que está 30 atrás do São Paulo deve achar menos complicado jogar contra o São Paulo, porque ele vai ter... Porque não, se perder não passa nada, do que quem tem normal. Os 12 pontos que ele tem, entendeu? E acho também, para ser justo, eu acho que a diferença técnica é menor no Brasil. É menor. É muito mais nivelado. Muito menor. Meu caro André Hernan, suas considerações finais aqui no Seleção. Vou passar uma última informação e é importante. O São Paulo discute nesse momento aqui, nessas últimas semanas, a reforma aqui do CT. Muita coisa precisa ser mudada aqui na questão da estrutura e o São Paulo, nesse momento, tenta verbas, patrocínios, parceiros para poder viabilizar esse projeto que está sendo discutido. E isso é tão importante porque o Aguirre, para renovação de contrato, pede também um dos motivos ali para a renovação de contrato do Aguirre no final do ano é a melhoria do CT para o trabalho no dia a dia. Lembrando que agora com o Oscar Tabares na seleção uruguaia, acaba completamente essa sombra em cima do Diego Aguirre. Então o São Paulo já se mexe, já está em andamento o planejamento de 2019 pensando em Libertadores da América, mas também já começa a se mobilizar na questão da estrutura, porque sabe que o treinador no final do ano, quando sentar lá para conversar, para assinar o contrato de renovação, vai exigir essa melhoria, viu, André? Meu caro, bom trabalho para você, boa semana, obrigado e até a próxima aqui no Seleção.